Bom dia! O Band Mulher está no ar com conteúdos que inspiram, informam e fazem a diferença no seu dia. Hoje eu recebo aqui no estúdio a biopatologista Juliana Viegas para falar sobre um tema que impacta diretamente a saúde das mulheres: sensibilidade alimentar e menopausa. Você sabe o que é de fato dormir bem? No Limonada Zen, Adriano Sescani traz dicas e reflexões sobre o sono e o bem viver. O Dia dos Namorados passou, mas o amor segue firme. Já ouviu falar em contrato de namoro? A advogada Virgínia Lobato Flores explica tudo sobre essa possibilidade. E os nossos pets? O inverno pode trazer desconfortos para eles também. O médico veterinário Ricardo Pacheco está conosco para contar como cuidar melhor dos nossos bichinhos nessa estação. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689 e Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. E eu já abro o Band Mulher de hoje falando dos pets, né? Vocês sabem da minha paixão por eles. E tá aqui comigo o Dr. Ricardo Pacheco, ele que já foi colunista, inclusive, né? Quando tinha o programa da Regina. E agora tá voltando aqui para nos dar muitas explicações, dicas e coisas importantes, porque o inverno chegou. Chega para os pets também, né? E a gente, principalmente eu que tenho um velhinho em casa, muitas vezes eu vejo bem que a questão do frio, da temperatura mais baixa, acaba afetando, né? E o Ricardo, na verdade, é especialista em reabilitação e essa parte toda, né, de articulações, enfim, tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo ao Band Mulher. Muito obrigado, um prazer estar aqui, nossa, estúdio maravilhoso. Obrigada. Tua companhia aqui para falar sobre o que eu mais gosto de fazer da minha vida, que é trabalhar com os pets, é sempre maravilhoso. Eu não trabalho, mas amo os pets. Mas, Ricardo, a gente tem que ter, né, um certo cuidado de qualquer forma. Como, aliás, quando está muito calor, a gente também tem que ter alguns cuidados. No frio também, né? Que dicas tu daria, assim, para a gente começar com isso, Então, o inverno tardou a chegar dessa vez, né? Normalmente, em abril, maio, a gente já começa a ter alguns cuidados especiais com os pets, porque com o frio, o colágeno, que é o tecido, a carne, o músculo, os ligamentos, ele costuma resfriar conforme tem a baixa da temperatura. Com o resfriamento dele, as articulações ficam mais enrijecidas, literalmente. O líquido que fica dentro das articulações, que é um lubrificante para que ela funcione de uma forma mais indolor e menor atrito possível, passa a ficar mais rígido também. Então, aumentando o atrito, diminuindo a distensibilidade dos músculos, dos ligamentos, os animais tendem a sentir mais. Então eu sempre recomendo, né, que utilize ambientes com temperatura controlada, que os animais possam utilizar o máximo de roupinha possível, porque a gente às vezes não percebe, porque nós temos o hábito de estar bem vestidos, às vezes com mais de uma roupa, uma térmica por baixo. Não, o cachorrinho tem pelo e não sei. Mas muitas vezes esse pelo não está protegendo tanto quanto as nossas roupas protegem. Então a gente tem que sempre analisar o ambiente, uma sensibilidade um pouco diferente, né? Uma sensibilidade assim, como não com todas as roupas que a gente está usando. Mas uma roupinha que aqueça, claro, o corpo, né, do pet. E o banho, por exemplo? Porque os meus, por exemplo, eu já mando a cada 15 dias. Mas e esse banho, quando vai para pet, quer dizer, vai para a clínica tomar banho, isso muda? A gente tem que deixar mais um tempo sem banho? Como é que também essa questão da saída, né, da pet para a rua, por exemplo, que pega frio, né? Sim. Então, o banho, ele vai trazer elementos de dificuldade, digamos assim, que podem vir a atrapalhar um pouquinho os animais em qualquer momento, seja no calor ou no frio. Mas é importante que nessa época em especial a gente tome alguns cuidados, né? Aí o animal vai para um banho, toma um banho aquecido, passa por uma secagem, numa sala que a temperatura está acima do normal por causa do ambiente de secagem. E a gente vai botar ele na rua, muitas vezes até chuviscando e pegar essa troca de temperatura.
Se nós tomarmos os devidos cuidados, né, e protegermos o animal com roupinha, ou daqui um pouco, se é um animal de colo, pode sair até enroladinho num cobertor, volta para o apartamento, honestamente, não faz muita diferença. Né? Ele vai estar na temperatura controlada de casa, entrou na temperatura controlada do carro, levou banho, tudo quentinho, o local onde foi feito o banho foi realizado com devido cuidado, temperatura da água quente, os secadores num ambiente climatizado. Dentro de um ambiente controlado, um cuidado, não vai haver algum problema diferente do que ele sofre no inverno comum. A gente nota hoje bastante que os pets têm muitos problemas de coluna. Isso, não sei se realmente é a gente que está observando, e isso já acontecia, ou se eles realmente têm mais hoje problemas. Quais são os principais problemas assim, de articulações e de coluna, e que raças, na verdade, têm mais tendência, né, a ter esses problemas? Então, existe sim uma predisposição racial para os mais diversos problemas, né? Mas eu costumo dizer que os maiores agravantes são temperatura e ambiente. O ambiente que nós proporcionamos totalmente humanizado, né? Um apartamento com um sofá alto, uma cama box alta, um piso, geralmente os amadeirados, extremamente escorregadios, encerados. A gente coloca aquele animalzinho descalço, né? Que tem o seu coxim plantar geralmente um pouco ressecado devido ao passeio na rua. Ele passa o dia inteiro andando, escorregando, fazendo vários escorregões. Se os familiares me perguntam, mas eu nem vejo ele escorregando, eu sempre costumo sugerir assim, anda de meia calça ou de meia social nesse ambiente. Se você não estiver escorregando, provavelmente seu cachorrinho também não está escorregando. Mas o que acontece é que a gente sempre está. E por mais que ele não esteja escorregando, isso não está acontecendo por quê? Porque ele está se fazendo rígido, tenso, passa 24 horas do seu dia tenso. Então, soluções para isso. Pisos mais adequados, né? O ambiente que ele está humanizado, a gente trazer ele um pouco para a realidade de um cachorrinho. Da mesma forma, a gente tem bebê, às vezes coloca um tatamezinho ou bota mais tapete em casa. O cachorro é o bebê. Então é tapete, tatames, passadeiras. O sapatinho, ele é uma medida às vezes necessária, mas ele é um pouco desconfortável. Às vezes animalzinho não gosta muito, não se adapta exatamente. muito fácil. Mas eu digo assim, e que principais problemas isso pode ocasionar, né? Por exemplo, patela, que a gente chama. Sim. O que é exatamente que pode ocorrer com o cão? Então, esse ambiente acaba conferindo agravos nesses problemas articulares que muitas vezes vêm de ordem genética. Os cães de raças toys, como os Lulus, Poodles, Chihuahua, eles costumam ter os ligamentos que sustentam a patelinha no joelho extremamente frágeis. A maior parte dos exemplares tem algum grau de luxação de patela. Então, se essa patela que desloca do seu eixo onde ela deveria deslizar, começa a sair com uma certa frequência, isso começa a gerar dor, né? E todas essas alterações articulares se agravam no inverno. Então a gente tem as luxações de patela como principais fatores, a displasia de quadril, que é uma articulação com uma certa instabilidade também por má formação. Se o animal passa o dia inteiro fazendo pequenos escorregões, essa articulação começa a sofrer várias pequenas injúrias ao longo da vida. E essa articulação começa a inflamar. Às vezes tão jovem, isso não parece um problema, mais idoso começa a aparecer. Gatinho também tem? Gatinhos também. Então, claro que existe a predisposição racial e a predisposição de espécie. É menos comum, porém acontece em todas as espécies. E a coluna é o carro-chefe que enche as agendas dos profissionais que trabalham com a parte de geriatria e de reabilitação de animais, porque de fato ela está ali, é a viga mestra que sustenta todo esse desequilíbrio entre os 4 pilares que são os membros. Então, os escorregões do dia, a descida do sofá, da escada, da cama, esse ambiente que é desfavorável, que é um ambiente humanizado e a gente introduz o animal muitas vezes, também em um semi-confinamento, né? O animal sai para fazer as suas necessidades e volta. São poucos aqueles que passam várias horas do dia em um ambiente social ou externo que o corpinho dele geneticamente foi preparado para conviver, né? E os mais velhinhos principalmente, né, Ricardo? Aí a gente tem que ter um cuidado ainda maior, né? Sim. Até porque o velhinho por si só, por ele passa o dia dormindo. Ele adora isso. Isso é seguro por um certo ponto, mas é ruim porque não lubrifica suas articulações. A coluna que falávamos logo há uns minutinhos atrás,
A gente tem, por exemplo, o disco que espaça uma vértebra da outra. Esse disco, ele não recebe um vaso sanguíneo que vai ali e nutre as células que estão nesse disco. Ele é como se fosse uma esponja. E a esponja, se a gente mergulha ela dentro de um balde d'água apertada dentro da mão e retira, ela sai seca. Se a gente abrir a esponja dentro do balde d'água, ela sai cheia de água. Esse disco é mais ou menos a mesma coisa. No momento que ele está ali dentro do espaço da vértebra, imerso no líquido sinovial, que é cheio de nutriente para esse disco, se ele está com muita pressão, ele não puxa para dentro dele o líquido que vai nutrir. Então esse disco tende a ficar calcificado, ressecado, frágil, romper, e aí vem as famosas hérnias de disco. Então o movimento para esse disco se expandir e se contrair, ele é extremamente importante. Os animais precisam se movimentar. Ah, mas ele é idosinho, mas ele tem dificuldade. A gente vai colocar numa redoma de proteção, é o maior dos problemas e o maior dos agravos. O ideal é que a gente estimule que eles se locomovam, que eles se movimentem. Se ele está passando por uma dificuldade, procura um profissional que ajude ele a melhorar a sua mobilidade e que aos poucos ele possa se recuperar. Aliás, um dos sinais pode ser quando ele começa a mancar de alguma patinha, né? O meu foi assim, inclusive já tratou com o Dr. Ricardo, e realmente a reabilitação, ela funciona muito nisso, né? O bichinho fica um tempo em tratamento, e aliás, até espero a gente poder um dia detalhar melhor isso, né, a reabilitação, mas são vários tipos de tratamentos que são feitos, né? Sim, a gente, com animais acaba que a gente utiliza muita tecnologia, né, Regina? Porque a gente não tem tanta colaboração para exercícios, faça isso, faça aquilo, agora abaixa, levanta, mexe o bracinho, faz... A gente tem que usar muita criatividade, mas tem muita tecnologia que vai fazer o quê? O papel que vai estimular aquele membro a fazer um movimento, que vai fazer essas cartilagens ali receberem movimento desse líquido sinovial de alguma forma. Estímulo em meio celular. Sim. E aí acaba que o corpinho vai se sentindo mais confortável a partir desse ambiente melhorado e o animal tende a se locomover melhor. Super te agradeço, Ricardo, a presença aqui no Band Mulher. Espero mesmo que a gente consiga falar novamente sobre esses tratamentos, que eu acho que são bem importantes mesmo para quem tem pet em casa. Valeu, viu, a visita. Muito obrigado mais uma vez, foi uma satisfação estar aqui e sempre ajudar, porque o meu objetivo é ver que os animais se machuquem cada vez menos e tenham cada vez melhor qualidade de vida. Obrigada, viu, Ricardo. Gente, como dormir melhor, né? Uma pergunta que a gente se faz. Hoje, no segundo episódio sobre o sono, no Limonada Zen, o Adriano Sescani traz dicas importantes para uma vida, né, com melhor qualidade. Dormir bem é mais que acordar descansado, é acordar inteiro. No episódio de hoje, como ter uma boa qualidade de sono. Quantas horas a gente tem que dormir? Continuam aquelas 8 horas? Sim. A gente fala entre 7 a 8 horas, né? Existe sim os dormidores curtos e os dormidores longos. O que é isso? São pessoas que realmente precisam de um pouco mais de hora de sono para dormir, para se recuperar, ou menos. Eu acho que eu tô nessa fase aí, Pode ser, grupo. Mas a média é essa. Por um adulto, né? Isso varia conforme a faixa etária. As crianças precisam dormir mais, os idosos dormem um pouco menos. Mas a média é essa, entre 7,5 a 8 horas. Mas principalmente, mais do que o número de horas, é a qualidade do sono. A gente ficar deitado. O que é o sono ideal? Então, o sono ideal é que a gente não desperte durante a madrugada, né? Então, a gente tem que deitar para dormir, não pode demorar muito para pegar no sono. E, idealmente, cumprir essas horas, 7 a 8 horas, eu não precisaria nem de despertador para me acordar. Se eu durmo com qualidade, eu vou despertar, o número de horas vai ser suficiente, né? É muito comum a gente ouvir os pacientes dizerem assim, eu durmo muito bem, eu durmo em qualquer lugar e a qualquer momento. Isso significa que você tem um problema de sono, porque quem dorme bem não vai dormir durante o dia, não vai dormir no trânsito, não vai dormir lendo, né? Então, existe um padrão ideal de número de horas e que a gente tem que respeitar uma rotina, eu acho que esse é o principal. Infelizmente, o organismo do ser humano não pode ser assim. A gente vai dormir, às vezes, às 3 da manhã, às vezes, às 10. Não. Tem que ter uma rotina. Tem que ter uma rotina. Está muito em alta o turismo do sono. São os hotéis preparados para os hóspedes dormirem.
É legal isso? A gente pode investir nisso? Então, é uma coisa que está muito em alta mesmo, né? A gente vê os hotéis preparados, assim, na verdade, com aspectos essenciais que a gente deveria ter em casa, né? Então, eles investem em silêncio, luminosidade, temperatura controlada, colchão maravilhoso, travesseiro adequado, né? E é um sinal, do meu ponto de vista, de que as pessoas estão dormindo mal, porque se existe esse apelo, se as pessoas estão investindo nisso, é porque elas sentem falta de dormir bem no seu ambiente, né, de casa. E é aquilo que a gente sempre fala, assim, na verdade, a gente precisa dormir bem todos os dias, especialmente quando você está numa rotina pesada de trabalho. E não tirar férias para daí se recuperar. A gente não pode fazer um banco de horas de sono, isso não existe. Vou dormir no final de semana para recuperar a semana que eu dormi mal. E da mesma forma as férias, né? Fazer o nosso quarto um hotel. Um hotel uma adequado. boa cama, um bom travesseiro, uma boa iluminação, bem escurinho. Exato, né? controle de temperatura, de silêncio, né? Então isso tudo influencia na qualidade do sono. Barulho, luz, temperatura e posição da cama. Realmente muita gente não investe num bom colchão, né? Fica anos com o mesmo colchão. Altura do travesseiro, dores, como nós falamos antes, né? Então, um travesseiro e um colchão inadequado talvez me dê dor nas costas, isso vai fazer com que eu não durma bem. E aí a gente não dorme bem, aumenta a dor, aquilo que nós falamos. Então, realmente é um ambiente completo, né? Para ter qualidade de sono. E aquela cestinha da tarde, ela é recomendada? Então, isso também é uma coisa muito individual, não pode interferir na qualidade do sono, né? No número de horas do sono da noite. Então, para algumas pessoas ela é mais importante, mas desde que ela não seja muito longa, né? Acima de 40 minutos, e que não interfira. Então, aquelas pessoas que começam a relatar que precisam dormir à tarde para ficar bem, elas dormem 2 horas, e daí à noite, claro, não conseguem dormir no horário mais comum, dormem menos horas, então aí é um sinal de que a siesta está atrapalhando, né? Não é uma coisa que deveria acontecer. Dormir bem é um caminho que começa pela casa, pode passar pelo consultório e terminar numa viagem. Cuide do seu descanso como quem cuida de um jardim, com amor, cuidado e intenção. Muito legal, valeu, Adriano. Vamos para o nosso espaço do estilo Simoneto, né? Aqui hoje com a Juliana Ramos, ela que é arquiteta. E a gente quer falar justamente sobre essa questão da marcenaria, né, Juliana? Porque qual é o papel da arquiteta no momento mesmo que a gente tem que planejar essa marcenaria do ambiente? Na realidade, o papel do profissional, eu acho que é conectar tanto o cliente, a gente com a questão do projeto e a equipe, né, a loja, enfim, que faz a marcenaria personalizada. Porque na realidade a gente precisa muito entender qual é a rotina do cliente. Eu gosto sempre de perguntar a altura, quais são as refeições que o cliente faz em casa, se eles passam muito tempo cozinhando. Então a gente precisa entender muito bem a rotina que aquela pessoa vai ter, para que a gente consiga linkar todos os processos, né? Tanto o processo da iluminação, o acabamento, o tipo de revestimento que ele vai utilizar no ambiente. Então, todo o contexto também influencia na marcenaria. Isso da altura, que foi um dos primeiros itens aí que tu falou, é muito importante, porque a gente não se dá conta, muitas vezes, que os armários ficam muito altos. Sim. E também não é ruim isso para o arquiteto, por exemplo. Uma pessoa da casa é muito alta, a outra é muito baixinha. Como é que faz isso daí? Já tive várias situações nesse quesito, mas eu acho que é muito importante também a gente levar em consideração que a gente pode usar patamares, né? A pessoa que é mais baixa, ela vai conseguir usar um patamar inferior. A pessoa que é mais alta, ela vai conseguir usar um patamar superior. Tem que ser planejado. Exatamente. Nós estamos vendo aí umas imagens, fotos e tal. Esse projeto foi um projeto para uma família, né? São 3 pessoas, mas ao mesmo tempo ele tinha
65% do apartamento era esse ambiente. Então era muita marcenaria. Esse aí já é uma cozinha planejada para receber. Amo cozinhas. E esse é um consultório que eu utilizei um armário todo ripado, onde tem cozinha, tem todo o guarda-roupa dela. Tá sempre também, voltando, tá? As imagens ali. tranquilo. Tá E aí a gente também utilizou essa parte da marcenaria, principalmente no consultório de psiquiatria. Tu precisa ter essa parte do isolamento acústico, né? Então eu utilizei a marcenaria justamente para conseguir também dar esse aconchego e também dar essa proteção para o cliente. E os principais benefícios, vamos dizer assim, de investir, né, em imóveis sob medida? Porque até hoje as pessoas ainda têm aquela coisa do ai, mas é muito caro, né? E na verdade não vem essa questão do custo-benefício, que às vezes é uma vez só na vida e nunca mais, né? Exato. Justamente por isso, a marcenaria é aquilo que a gente visualiza todos os dias, é aquilo que o cliente está usando todos os dias. Então, eu acredito que a principal vantagem é o aproveitamento inteligente do espaço. É aquilo que eu vou trazer para a Regina com o que ela trabalha. Se tu tem mais panelas, faço coleções de panelas. Então, tu tem que ter mais espaço para ter panelas na tua cozinha. Não, eu não vou utilizar o forno, vou utilizar só o cooktop. Então, são várias coisas que a gente precisa entender. Das roupas, por exemplo. Com certeza, um quarto, né? Um quarto, por exemplo, eu tenho 10 botas, eu tenho 5 sapatos, então são coisas que a gente vai totalmente personalizar, né? Mas a gente precisa estar atento aos espaços inteligentes para cada pessoa. Sim. E a escolha assim dos materiais, dos acabamentos, né, acaba influenciando assim muito no resultado final. Como é que a arquiteta ajuda nesse processo? Porque às vezes também por isso as pessoas dizem, mas ficou muito caro assim. Mas eu queria aquele acabamento ali que é muito mais bonito, né? Combina muito mais e tal. Mas aí a arquiteta consegue dar um jeito nisso? E a gente tem que tentar ter aquele jeitinho justamente assim, desde o início conhecer tanto a parte de budget, né? Também a parte do cliente, o que ele gosta. Porque a marcenaria é aquilo que a gente visualiza todos os dias. O fio que tu colocou dentro da parede, tu não vai visualizar. A iluminação que a gente vai utilizar é um complô, né? É um combinado de todas essas informações. E o material, por exemplo, a gente vai usar numa lavanderia onde eu tenho secadora, onde eu tenho um espaço que é extremamente úmido, não tem ventilação, por exemplo. A gente precisa de um MDF ou um material que seja adequado para aquele espaço, porque eu não posso usar um MDF convencional daqui a pouco num ambiente onde eu tenho muita umidade. Então a gente tem que levar essas informações técnicas, eu gosto sempre de debater com o cliente desde o início do processo do projeto, para que a gente vá influenciando também, e ele vai entendendo, porque é diferente de tu impor que eu vou colocar aquele material, mas ele entender, né? Exatamente, ele entender o porquê que ele precisa daquele material, já é 90%. Tu tem, assim, algum exemplo prático que tu possa nos contar de alguma marcenaria que tu fez, enfim? Então, esses 3 projetos que eu trouxe, né, são projetos que eles são... a marcenaria foi fundamental em todos eles, né? A gente tinha... Num deles, a gente acabou demolindo uma parede, então a gente usou toda a parte da marcenaria para trazer um pouco mais de aconchego. Utilizamos também todo o espaço, porque ele é um espaço único, então tu imagina estar um living de 65 metros quadrados. Nossa. Então tu tem que trazer a marcenaria. Exatamente, hoje em dia é um tamanho de um apartamento. E o consultório eu utilizei através de divisórias para a gente ter o espaço como se fosse uma anticâmera, né? Para ter aquela proteção de nenhum paciente se ver ao entrar ou ao sair do consultório e ao mesmo tempo de olhar para aquele espaço e se sentir como se estivesse numa sala de estar, por exemplo. Isso é muito legal. Olha, parabéns, viu, pelo teu trabalho. Obrigada, eu sou fã. Guria. Olha, adoro essas coisas de decoração, Obrigada, de Regina. arquitetura e acho que super fazem diferença mesmo na casa da gente. Isso aí. Obrigada, valeu. E claro que a gente continua falando de Simoneto, né? Agora com o João. Simoneto Grupo Duarte, há 17 anos transformando sonhos em ambientes sofisticados e personalizados aqui no Rio Grande do Sul. Para você que ainda não me conhece, meu nome é João Lacerda, sou diretor comercial da Simoneto Grupo Duarte. Aqui cada projeto é criado sob medida para transformar o seu sonho em realidade com muita sofisticação, elegância e exclusividade. Trabalhamos com materiais de alto padrão, tecnologia de ponta e um atendimento totalmente personalizado. Cada móvel é feito milimetricamente para refletir a identidade do cliente, entregando funcionalidade com elegância. São mais de 17 anos de experiência, 10 mil projetos realizados e tradição e expertise no seu projeto com processos devidamente testados e aprovados pelos nossos clientes. Você conta com uma empresa com 5 anos de garantia e também a primeira empresa no ramo de imóveis planejados
um setor especializado no sucesso do cliente para atendimentos especiais de pós-montagem e assistência. Transforme agora o seu lar com quem é referência em imóveis planejados de alto padrão. Vem conhecer a Simoneto Grupo Duarte. Estamos prontos para realizar o seu projeto com excelência. E o cardiologista Dr. Gilberto Laorgue Nunes, que hoje não está aqui no estúdio, explica agora de forma simples e acessível como funciona o tratamento das obstruções coronárias. Bom dia, Dr. Gilberto. Oi, Regina, bom dia aos telespectadores do Band Mulher. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento por catéter das obstruções das artérias coronárias, que é realizado através de um cateterismo chamado terapêutico, que envolve a realização de angioplastia com o implante daquelas próteses metálicas chamada de stents coronários. Então, nesse desenho esquemático, a gente tem uma obstrução localizada em uma artéria coronária. Então, esse seria o aspecto da luz de uma coronária sem obstrução. E aqui nós temos uma obstrução que limita a passagem de sangue através da coronária e, consequentemente, a irrigação para o músculo cardíaco. Então, o que nós fazemos? Nós cruzamos com um fiozinho guia esta obstrução e implantamos um stent, que é uma malha de metal que vem montada em um balão. Nós liberamos esse stent através da insuflação desse balão, que promove um esmagamento daquela placa de gordura, desobstruindo a coronária, e, após isso, nós desinsuflamos o balão, retiramos ele do sistema vascular, e aí, com o stent em posição, nós temos uma normalização da passagem de sangue por aquela coronária que previamente estava obstruída. Como eu comentei anteriormente, na grande maioria dos pacientes, mais ou menos 2/3 dos pacientes que têm obstruções das artérias coronárias, é possível se fazer um tratamento seguro e com qualidade através do implante dos stents coronários, e a cirurgia de ponte de safena fica reservada para aqueles casos nos quais, por alguma razão da anatomia do paciente, o risco ou a qualidade da revascularização feita por catéter não vai ser semelhante da cirurgia. É importante também a gente dizer que em situações onde anteriormente só a cirurgia era indicada, por exemplo, pacientes com lesão no tronco da coronária esquerda, que é uma região que dá origem a 2 coronárias principais, hoje lesões nessa localização são tratadas rotineiramente e com segurança através do implante dos stents coronários. Também pacientes com lesões em mais de uma coronária, que no passado se tendia a indicar mais cirurgia, hoje a gente consegue tratar esses pacientes com extrema segurança, de uma maneira menos invasiva e sem aquelas complicações que podem estar associadas à cirurgia de peito aberto, infecções, falta de cicatrização, etc. A gente consegue fazer isso com um risco muito menor através do implante dos stents coronários. Em muitos pacientes, na minha prática, inclusive, os pacientes nem precisam ficar internados no hospital. Se eles têm uma situação clínica estável, eles vão para o hospital de manhã, fazem o procedimento e no final de 8 horas, 10 horas de observação no hospital, esses pacientes são liberados para casa, certo? Então, essa é outra vantagem do tratamento com implante dos stents, especialmente quando a gente usa a artéria radial pelo cunho. Então, o tratamento por catéter menos invasivo evoluiu muito e hoje em dia, como eu falei, é considerado a primeira opção em uma série de cenários clínicos em situações clínicas desses pacientes. Obrigada, doutor Gilberto. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto.
Voltamos com o Band Mulher e já está aqui comigo ele que é sócio fundador da CG Home Care para falar de saúde em casa, claro, né? Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Eu sempre chamo ele de Alex, agora falei, mas é só Alexandre Ale, Pires, né? Alex, é qualquer coisa. Olha, gente, é muito nome que dá para chamar, mas olha só, a gente vai falar hoje de um assunto que até a Josia Pacheco já tratou aqui no programa, que é o Junho Violeta, né? A importância de garantir aí direito e dignidade aos idosos, né, Alex? É importante, o meu meio, né, de home care, ele é isso, né, exatamente tratar e cuidar dos idosos, e a gente fala de um cuidado global, e daí entra essa questão da violência. E são números alarmantes, né, Regina? Eu fiquei muito impressionada com os números. Exato, esse estudo foi da Faculdade Fluminense, né, no Rio de Janeiro, foi o último estudo grande que teve. O Conselho de Enfermagem utiliza esses dados porque é muito fidedigno, o Conselho de Medicina e também o próprio governo brasileiro utiliza. Então esse Junho Violeta veio justamente por causa desse estudo, porque se aumentou em 50%, gente, a violência contra o idoso, a agressividade em geral. E são números realmente, eu até trouxe aqui uma colinha, porque eu não ia lembrar de tudo, né? Mas olhem só, né, que eu acho que o pessoal de casa vai ficar apavorado também. A violência contra os idosos, na maioria, são mulheres que são agredidas, tá? Senhoras. 58,6% do número total são de mulheres. A maioria são os próprios filhos, 29,5% são os próprios filhos e filhas, tá? E o local mais comum é dentro da própria casa, ou seja, tu tá recebendo aquele idoso, tu cuida daquele idoso e a pessoa tá lá, com 71,5% dos casos acontecendo dentro de casa. É assim... E a gente está falando aí de vários tipos, né? De agressões e de violência. Porque, por exemplo, o abandono também é uma violência. Exato. Então, isso tudo mexe com o psicológico. Eu acho que o abandono é um dos piores. Para mim, não, o físico, claro, né? É muito difícil. Mas o psicológico do idoso é o que mais a gente trata dentro do home care. E é onde a gente tem mais atenção. E, claro, nesses 25 anos, gente, já me deparei com famílias que eu tive que chamar a atenção, porque existe um protocolo, né, que o nosso governo do estado, ele pede que a gente siga. E esses protocolos são para todas as empresas de saúde. Então, nós temos que fazer a notificação e depois, caso a notificação não resolva, nós temos que fazer a denúncia. Eu, nesse período todo, graças a Deus, eu só tive notificações. Então, isso que está aparecendo. Tá aparecendo isso, aí, ó. Ótimo esses dados aí, ó. Então, a gente tem, claro, toda uma capacitação, né? Então, obrigações das empresas, né? Que isso é bom que as pessoas saibam. Isso para todas as empresas de saúde. Capacitar os profissionais para desenvolver um olhar qualificado. Então, assim, aquele idoso, tu viu algum hematoma, tu viu alguma coisa, tu desconfiou de algo, tu viu aquele idoso mais no seu mundo, assim, mais fechado, a gente tem que ter essa atenção. Então, o olhar do cuidador, o olhar do técnico de enfermagem, o olhar do fisioterapeuta é muito importante, que são pessoas que ficam a maior parte do tempo, né, Regina? E a gente não falou aí abandono, vamos falar em violência psicológica, violência patrimonial, que é muito importante. Tem muito disso. Tu sabe que um dos casos que eu peguei na empresa e que mais me chocaram é quando um idoso, a gente foi chamado para atender, filho de um médico, e a gente foi chamado para atender, e quando nós chegamos lá, o quarto, ele tinha feito um quarto para o pai na garagem, sem nenhuma janela. Meu Deus! E aquilo, no início, já nos chocou, a gente tentou organizar, mas não tinha um ventilador, não tinha um ar-condicionado, a gente começou a pedir as coisas para que realmente aquele idoso tivesse uma estrutura melhor. Fiz a tal da notificação diretamente para ele, olha, precisa arrumar isso, e nós resolvemos entregar o paciente, que é quando a gente não quer mais atender, porque a gente viu que não tinha mais condições conosco, e daí já estava ficando... Não é um ambiente que seja adequado, né? Não, e assim, eu teria que chegar na parte da denúncia. Não que eu não fosse fazer se fosse necessário, mas ele optou também por trocar de empresa, porque a gente já começou a ter uma rusga ali. Interferência, porque eu não posso ser conivente com isso, eu não iria aceitar um idoso ficar num quarto sem uma janela, sem uma vista. Então, a gente precisa estar atento. Não é só isso, né, a questão da janela, é a questão mesmo do ar, do ambiente, às vezes muito úmido o lugar, é isso. E o psicológico desse idoso, eu uso ele como exemplo, era extremamente frágil. Então, os nossos profissionais traziam os relatos
do que ele sentiu, do que ele sofria pessoalmente trancado não, mas assim, dentro desse ambiente. Isolado, né? Isolado. E essa violência patrimonial que a gente fala é a questão de que muitas vezes os filhos ou parentes usam até a própria aposentadoria, né? Que aquele doente recebe. Exato, com a desculpa de realmente utilizar, são itens para ele, então eu vou ficar com o cartão do banco e assim começa. Só que a gente percebe isso, é bom citar casos, né, sem dar nomes, claro, né, mas eu tive um caso em que era uma senhora sozinha e que a sobrinha cuidava. E a gente sabia que ela tinha condições financeiras para uma estrutura muito boa e nem as barras. Lembra da barra que eu falei semana passada? Sim. Que até colocavam, ao invés de uma barra realmente de proteção, colocavam apenas um porta-toalha como se fosse uma barra. Então, que é um perigoso. Que é um perigoso. Não sustenta um parafuso e um parafuso. Claro, a diferença é absurda. Então, isso aí, ela usava o dinheiro da avó e eu falei, isso é muito tóxico, a gente não pode ficar aqui. Então, a gente tem que ficar atento, gente. E tratar bem dos idosos é o principal. Isso sem falar na violência física. Que exato. E tratar bem dos nossos idosos, eu acho que cuidaram da gente, independente do que aconteceu em cada uma das histórias, a gente tem esse lado que a gente precisa entender também. Só que chega num ponto que o cuidado tem que ser superior a toda a questão que a gente tem. Obrigada, viu, Alex? Obrigado. Assunto, como sempre, muito importante aí. Sábado que vem tem mais. A terapeuta Josia Pacheco fala hoje sobre saúde mental masculina. Bom dia a todos. O mês de junho, pessoal, também é o mês da conscientização masculina sobre os cuidados com a saúde mental. A saúde mental masculina é um tópico crucial que merece atenção e conscientização, pois os homens, por vezes, enfrentam barreiras sociais e culturais que dificultam a busca por ajuda profissional e reconhecimento da importância do autocuidado mental. A depressão, ansiedade e outras condições podem afetar profundamente a qualidade de vida dos homens, e é fundamental que eles se sintam à vontade para compartilhar suas emoções e buscar apoio quando necessário. Irritabilidade, agressividade, mudanças de humor, insônia, falta de apetite, cansaço extremo e pensamentos suicidas são alguns sinais de alerta para o autocuidado da saúde mental. Se você perceber esses sinais em si mesmo, é fundamental buscar a ajuda de um profissional qualificado. As terapias integrativas e a psicoterapia podem ser ferramentas eficazes para lidar com qualquer situação de saúde mental. Construir uma rede de apoio com amigos, familiares e outros grupos de apoio é fundamental para o processo de bem-estar. Corpo, mente e emoções estão conectados. Cuidar de um é cuidar de todos. Permita-se ouvir a si mesmo e se reconectar. É o primeiro passo para viver com leveza. Bom final de semana a todos. Vamos falar da nossa Serra Gaúcha. Gramado tem um novo parque temático. O Lumine Gramado promete mudar a forma como a gente vive as noites na Serra Gaúcha. É a hora do Deixa Eu Te Contar. Deixa eu te contar. Meu nome é Marcelo Mendonça, sou um dos sócios do Parque Lumine Experience. Você vai ter a oportunidade de chegar no primeiro parque no contraturno da cidade. Ao adentrar no nosso parque, passar pela nossa câmara escura do storytelling, você vai se deparar com a Árvore da Vida e com várias atrações, como uma delas aqui é o nosso túnel iluminado com mais de 60 metros de espaço sinuoso. Outras atrações também, como nós temos aqui as nossas esculturas iluminadas e o nosso campo de luz com mais de 50 mil pontos de fibra ótica, onde você vai poder estar andando ao redor dele, contemplando e podendo estar com a sua pessoa aí mais querida que você tem na sua vida, e você vai estar refletindo tudo que você já passou pela sua vida. Temos aqui também 2 centros gastronômicos, uma tratoria e uma hamburgueria artesanal. Venha para cá, venha curtir com a gente e fiquem com Deus. É lindo mesmo, né?
Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio, Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. De volta com o Band Mulher, e o espetáculo Um Olhar sobre a Floresta promete encantar adultos e crianças. A montagem reúne dança, teatro e formas animadas para contar a história de animais que perdem seus ambientes naturais em função da destruição da natureza. Hora da nossa agenda cultural. Oi, Regina. Oi, telespectadores. Meu nome é Fabiane Severo, eu sou bailarina, atriz do coletivo Gompa de Porto Alegre. Estou passando aqui para fazer um convite especial para vocês. Nós vamos estar com um espetáculo que se chama Amazônia, um olhar sobre a floresta. Esse espetáculo normalmente acontece dentro do teatro, mas dessa vez ele vai acontecer na praça de forma totalmente gratuita. É um espetáculo que mescla teatro, dança, música e artes visuais para tratar um pouquinho sobre o cuidado que a gente tem que ter com os nossos animais e com as nossas plantas, sobre a nossa natureza. Os espetáculos vão acontecer no dia 26 de junho, às 10 da manhã e às 2 da tarde, na Praça Lampadosa, no bairro Sarandi. E no dia 27 de junho, às 10 da manhã e às 4h30 da tarde, na Praça São Geraldo, no bairro São Geraldo. Venham nos assistir, que é totalmente gratuito. Muito bem, já está aqui comigo ela, que é a nossa colunista, nossa dermatologista, doutora Stephanie Seolin. Hoje vamos falar daquelas nossas inimigas, as ruguinhas. E tem, claro, né, mais de um tipo, mas a gente vai falar hoje das rugas finas especificamente. Primeiro lugar, Stephanie, como é que a gente diferencia, ou seja, essas rugas finas? Como é que elas estão, onde elas ficam geralmente no nosso rosto? Na verdade, nós temos diferentes rugas finas. Tem as rugas da mímica de expressão mesmo, as linhas de expressão, que aí vai ser na testa, ao redor dos olhos, pode ser no código de barras. Muitas pessoas marcam aqui no sulco também, quando o sulco já está profundo e trinca a pele. Nós temos também as slip lines, que são rugas mais no sentido vertical, que é pelo ato de dormir, então amassa tanto que acaba trincando a pele. Geralmente as rugas finas surgem mais em quem tem a pele mais clara, mais seca e tem uma tendência genética já a essa formação. Então tem pessoas que vão ter a testa mais marcada, né, a região frontal, outras vão ter a área dos olhos mais marcados. Isso pode ser genético também? Pode ser genético. Eu tenho pacientes de 16 anos que já vêm fazer botox porque a testa já está começando a marcar e historicamente na família, geneticamente já as mulheres ou os homens têm a pele muito marcada. Então, tem fatores genéticos sim, e tem também de qualidade de sono, hábitos, né, tipo fumar, beber, pegar muito sol. Então, tem várias contribuintes que podem fazer aquela pele envelhecer de forma mais rápida e marcar mais. Falta de hidratação, porque uma pele mais seca marca mais, trinca mais e acaba formando mais linhas de expressão. Então, a maior dúvida que tem no consultório é assim, o que realmente funciona no tratamento dessas linhas finas e dessas rugas. E até antes de chegar nisso, eu queria saber da prevenção, porque se, por exemplo, desde jovem, a gente já pode usar produtos e tal que evitem, né, essa ruga. A principal prevenção é evitar o sol e hidratar a pele, porque uma pele hidratada vai marcar menos e o sol faz aquela elastose solar que a gente já comentou aqui, que desgasta a camadinha gordurosa que tem logo abaixo da pele. Então a pele fica naturalmente sem o ácido hialurônico natural dela, da constituição natural, e marca muito mais. Então a prevenção seria se proteger do sol e hidratar a pele. Mas fora isso, nós temos alguns procedimentos que podem ajudar muito. Então quando as rugas são formadas por mímica facial, pela expressão, pessoas muito expressivas, muito careteiras, que nem eu. Isso, a toxina ajuda muito, porque dá uma diminuída na força dessa musculatura, então barra ali a formação dessas linhas finas. Quando são slip lines, que são rugas do sono, aí vai ser cuidar a forma de dormir, não dormir de lado, amassando todo o rosto, né? Eu sei que é difícil, até é um desafio para mim pior também. Que quando a gente acorda e vê aquela ruga ali,
Tu pensa, meu Deus, como é que eu vou falar? Agora passar o dia inteiro com esse E negócio aqui algumas marcado? não são tão finas. Eu tenho algumas pacientes que chegam, parece uma cicatriz na sobrancelha do ato de amassar de lado desse jeito, sabe? Aqui no ladinho da boca também amasso assim. Ó, a minha aqui, ó, tá formando uma até, ó. Tem nada aí. Mas meu eu já Deus. vejo, já tô cuidando do jeito de dormir. Mas é desafiador. E para tratar, nós temos que cuidar, então, principalmente hidratação. Então, manter a pele hidratada, e a gente fala isso tanto no consumo de água necessário, quanto aplicar hidratantes próprios para o tipo de pele. Então, quem tem pele oleosa vai usar um hidratante para pele oleosa, quem tem uma pele mais seca vai usar para pele seca, né? Então, um hidratante específico. Nós temos alguns produtos que são colocados na rotina de skincare que contém ácido retinóico, ácido glicólico, que são ácidos que fazem uma renovação celular eficiente, não são mais irritativos como antigamente eram, mas que fazem essa promoção, essa renovação ajuda a marcar menos a pele e até aliviar algumas dessas linhas de expressão. Mas o creme tem o seu limite. Então, a gente acaba tendo que lançar a mão dos procedimentos. Então, a toxina botulínica funciona tanto para prevenir quanto para amenizar linhas já formadas. Nós temos os skin boosters, que são aqueles ácidos hialurônicos bem fininhos que podem ser aplicados abaixo dessa ruguinha e melhora a aparência dela. Algumas até somem por completo. Nós temos os bioremodeladores, que é o Profile, o Evo, que também fazem uma hidratação de dentro para fora e melhoram a textura e o viço dessa pele. Quando essas ruguinhas são formadas por flacidez, porque sim, a flacidez pode fazer a pele trincar e surgirem rugas finas, então nós temos os bioestimuladores. E isso também, e além dos tratamentos que fazem renovação, então um peeling que faz uma renovação celular vai ajudar a tirar as linhas que já estão marcadas e a estimular colágeno. Um laser que vai agir desde a profundidade até a superfície também vai ajudar a fazer uma renovação celular, o que alivia essas rugas já marcadas e faz o estímulo de colágeno. Então aí nós vamos avaliar cada pele. O que está causando? É a flacidez que está causando essas rugas? A gente entra com os bioestimuladores. É uma pele mais seca, mais atrófica? A gente entra com produtos que fazem essa hidratação. A pele precisa ser renovada? A gente entra com os lasers e peelings. Então, a gente vai planejar o tratamento de acordo com cada pele. Mas o essencial, eu volto a bater, parece clichê, mas protetor solar e hidratante. Não, ou seja, tem que ser. O básico tem que ser milagre. bem feito. Não adianta fazer um monte de procedimento também e não fazer o básico, Sim, não né? existe milagre. Obrigada, viu, Stephanie? É sempre um prazer estar aqui. Dicas ótimas, como sempre. Gente, vocês já ouviram falar em contrato de namoro? Pois é esse assunto de hoje que a doutora Virgínia Lobato Flores está trazendo pra gente. Oi, Regina. Bom dia, um ótimo dia para o pessoal de casa. Devidamente comemorado o Dia dos Namorados agora no mês de junho, será que não está na hora de você formalizar um contrato de namoro? É o que nós chamamos de amor com firma reconhecida. Muita gente não sabe, mas sim, uma simples relação de namoro pode ser objeto de um contrato específico, onde questões como a guarda dos animais de estimação, como se darão as despesas de uma casa de um e de outro, mas principalmente a questão patrimonial estará expressamente prevista neste ajuste. O principal objeto do contrato de namoro é desconfigurar a união estável, que esta sim é uma união com o objetivo de constituir família. As pessoas só querem namorar, estão com medo de namorar. Por isso, a recomendação do contrato é algo importante. É possível sim que neste contrato se inclua uma cláusula que, se este relacionamento virar uma união estável, já terá o seu regime de bens bem definido, como da separação total de bens, onde o que é meu e o que é teu. Sem dúvida, uma conversa aberta e sincera, ainda no início do relacionamento, poderá garantir um relacionamento forte e duradouro. A segurança jurídica em qualquer tipo de relacionamento é uma realidade de acesso a todos. Então, cuide da sua vida, cuide dos seus bens e cuide do coração também. Aqui, no Band Mulher com a Regina Lima, eu trago sempre as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa.
Obrigada, Virgínia. E hoje eu tô com uma convidada aqui, que, nossa senhora, gente, o currículo dela é longo, ó. Biopatologista, até colei aqui, geneticista, nutricionista, faz também exames de DNA e fala de carência e sensibilidade alimentar. E a gente escolheu, então, para conversar hoje, diante de tantos assuntos que a gente poderia conversar, é sobre a menopausa, na verdade, né? É a Juliana Viegas, que está aqui comigo. E, Juliana, o que muda, né? Que a gente sabe que muda um monte de coisas nessa fase da menopausa, né? Mas com relação à alimentação. Seja bem-vinda aqui ao Band Mulher. Muito obrigada, Regina. Obrigada pelo convite. E, bom, realmente, né, tem uma fase da mulher que ela chega na fase da menopausa e a gente vê que existe uma queda hormonal muito grande. Queda da progesterona, né, do estrogênio. E esses hormônios, eles agem diretamente no intestino. Por quê? Porque eles acabam fazendo com que o intestino ele fique mais lento, age na motilidade. Então, as mulheres nessa idade, elas têm uma maior constipação, as fezes ficam mais ressequidas, né? E isso começa a atuar na disbiose. Então a gente sabe que no nosso intestino nós temos bactérias maravilhosas que elas têm aquela função de absorver os nutrientes, né? Para que a gente possa fazer as nossas atividades diárias, que a gente possa dormir, né? Ter a vontade de fazer as coisas. E como esses hormônios eles acabam fazendo com que o intestino fique mais lento, começa a passar toxinas para o nosso organismo e vem essa desbiose, que é o aparecimento de vírus, fungos, né? Tá, mas então a gente, nessa fase, em tese, a gente teria que mudar um pouco a nossa alimentação. Exatamente. Por quê? Porque essa desbiose, ela vai fazer com que a mulher, ela fique mais inflamada. Então, questões de dores articulares, né, falta de cálcio, todas aquelas outras coisas que vêm doenças autoimunes, elas são geradas por causa disso. E o que a alimentação tem a ver com isso? A alimentação é de suma importância, porque quando você aumenta a quantidade de fibras boas na sua dieta, essas bactérias ruins, elas já vão se transformando em boas, porque a gente tem o que a gente alimenta. Ah, isso é verdade. Então, cuidando da alimentação, não tendo ingestão daqueles alimentos ultraprocessados, industrializados, tomando mais água, né? Isso faz com que essa desbiose vá diminuindo. E com isso, melhora a qualidade do sono, porque você acredita que essa flora intestinal, ela está intimamente ligada com a nossa vontade de fazer as coisas, porque é ligado com os neurotransmissores. Então, serotonina, dopamina, né? A melatonina, que é um metabólito, né, de um neurotransmissor. Então, isso tudo envolve na qualidade de sono. Eu ia te perguntar se até com relação aos sintomas da menopausa, né? Porque muitas mulheres têm sintomas muito aguçados, né? Como até isso mesmo, a insônia, né? Que tu falaste aí, essa questão dos calorões e tal. Então, quer dizer, com a alimentação correta, eu posso melhorar até isso, essa questão de diminuir esses sintomas? Com certeza. Por quê? Porque com a alimentação correta, essas bactérias, né, elas tendem a ficar mais benéficas. E são elas que vão fazer com que a mulher tenha todos esses gatilhos de falta de sono, entende? De vontade de fazer as coisas. Então, até quando a gente está em desbiose, a gente tem mais vontade de comer doce, a gente fica mais ansiosa por causa da flora intestinal. Pois é, eu ia até te perguntar sobre essa questão da compulsão alimentar, que parece que vem com mais força também nessa fase aí da menopausa, porque eu vejo muitas mulheres falando, eu tenho que comer chocolate se eu tô assim, eu tenho que comer doce. Então, isso acontece mesmo? Isso acontece mesmo, né? E cada vez aparecem mais estudos, né? De que sim, que a flora intestinal, ela está intimamente ligada. Mas por quê? Porque na menopausa, como existe essa queda hormonal, vai influenciar nessas bactérias, nesses seres que estão no nosso intestino. Né? Bom, e já que tu tá falando nisso, quer dizer, de trocar a alimentação e mudar, assim, que dica tu darias, né? Já falou aí alguma coisa, mas, né, das fibras, enfim, da água.
Mas que dica que tu darias para essa mulher que, na verdade, já percebeu, né, que a menopausa chegou, que já está mudando toda a rotina de vida dela? O que ela tem que... Qual é o primeiro passo dela? Bom, eu acho que o primeiro passo é ver o que pode inflamar mais o intestino, né? Então a gente sabe que hoje sensibilidades alimentares, porque muda, a menopausa também muda, né? Em relação a alergias e sensibilidades daquela mulher. Às vezes ela comia um alimento e agora ela não consegue mais degradar corretamente, se sente mal. Então ver o que pode estar atacando esse intestino, como essas sensibilidades, fazer um tratamento para desinflamar. Assim desinflama todo o organismo e sim, ajustar a alimentação, né? Melhorar a ingestão de água, isso é muito importante, porque se você aumenta a fibra e não toma água, o intestino fica mais constipado. A atividade física é muito importante e a questão do estresse. Então fazer atividades, meditação, yoga, estar com quem você gosta, né? Fazer coisas que você goste, né? Como hobbies, né? Isso também ajuda muito, porque, Regina, o estresse também é um gatilho, assim, importantíssimo no nosso organismo como um todo, né? O bom, então, é realmente procurar um profissional, né? Para Exato. fazer essa análise aí do que eu tô, como é que eu estou me alimentando, como é que eu estou dormindo, né? Exatamente. E ver essa questão aí de um novo cardápio com coisas mais legais para essa fase aí. Sim, cada vez mais hoje em dia a gente tem profissionais em excelência, né? Médicos, nutricionistas, né? Que têm essa visão, né? Mas o importante é olhar para dentro do intestino. E essa questão da inflamação, né? Exato. Que tem se falado bastante, essa questão da inflamação do corpo, e que as pessoas não se dão muita conta disso, né? E acham assim, não, mas isso é bobagem. Então não é. Não. Realmente, isso é o principal. Isso é o principal, porque a gente sabe que o nosso intestino é o segundo cérebro, né? Então, assim, se ele está ok, em perfeito funcionamento, todo o nosso organismo vai estar ok, né? Tanto nos nossos pensamentos, emoções, né? E vontade de fazer as nossas práticas diárias, certeza. né? Juliana, muito obrigada, tá, pela tua presença aqui no Band Mulher. Eu que agradeço, Esperemos Regina. até uma próxima vez. E o Band Mulher desse sábado fica por aqui, né? O Band Mulher tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. Bom sábado para você, bom fim de semana. Beijo, até mais.